Meus irmãos, minhas irmãs, quinta-feira, dia 12 de novembro, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Na primeira leitura, escutamos a leitura da carta de São Paulo a Filemon. E é muito interessante, vai do versículo 7 ao versículo 20. Filemon é um cristão, discípulo de Paulo. E por que Paulo escreve a Filemon? Porque um escravo de Filemon, Onésimo, fugiu. E o escravo era a propriedade do seu senhor. E por isso, quando ele foge, ele é um prejuízo. E podia ser punido com penas muito duras. Só que ele termina sendo uma grande ajuda para Paulo na prisão. O que Paulo faz? E esse escravo agora se torna cristão. Então, olha o que diz Paulo a esse cristão que era senhor, Filemon, falando do outro cristão que era seu escravo, que tinha fugido. Faço-te um pedido em favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Estou mandando de volta a ti. Paulo reconhece o direito de Filemon sobre Onésimo. Mas ele começa a justificar. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido. Então, ele vai propondo. Paulo não questiona a estrutura da escravidão, mas ele vai mostrando uma outra estrutura muito mais forte, que é a fraternidade. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. E depois, com um bom humor, ele diz: sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Paulo, então, está propondo que Filemon agora enxergue Onésimo como irmão no Senhor, não mais como escravo. Este deveria ser o critério para nós cristãos. Só temos um único Senhor, que é Jesus. Ninguém é escravo de ninguém. Nossa relação deve ser sempre de fraternidade. Por isso, tudo aquilo que fere a dignidade humana fere de algum modo o próprio Deus, já dizia os bispos em Puebla. Tudo aquilo que fere a liberdade humana, que gera escravidão, é uma ofensa ao próprio Deus. Pois, como nos diz Paulo em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade em Cristo. A liberdade do jeito de Cristo. No Evangelho de hoje, escutamos Lucas 17, 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. O reino de Deus não vem ostensivamente. Está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, minha gente, o jeito de Deus conduzir a história, a presença de Deus na história, como o Espírito de Deus vai conduzindo, já está se dando. A grande dificuldade nossa é que nós não somos capazes de entender essa dinâmica. Por isso Jesus conta em parábolas. E ele diz: o reino já está. Até porque o próprio Jesus, ele é a autobasileia, a própria encarnação do reino. E se ele está no meio de nós, o reino está no meio de nós. Ainda que os sinais de negação do reino, ainda que os sinais de maldade pareçam maiores, o reino de Deus é muito mais forte, é eterno, mas se manifesta nos pequenos sinais. É próprio de Deus se manifestar nos pequenos sinais. Deus se manifesta a cada instante e nós o descobrimos dia a dia, assim cantávamos. Por isso digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós
a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.